Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, olha, o tema de hoje, preocupações, não é? Nós vamos abordar esse tema e é muito importante que você venha receber esta palavra e reprogramar a sua mente, porque a preocupação não vai resolver as questões da vida, não é? Não vai mudar as circunstâncias. A preocupação traz o medo é um sintoma da dúvida, e dúvida é fé no diabo. Preocupações gera medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus, e o medo, ele, na verdade, é um sintoma da dúvida, e dúvida é fé naquilo que o diabo coloca diante de nós, é fé naquilo que os espíritos estranhos que não pertencem a Deus dizem. São dardos inflamados, setas, muitas pressões nós enfrentamos nesta vida, neste mundo. E todos nós estamos sujeitos a temer, a duvidar, a nos preocupar. Por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós recebemos uma nova mentalidade, uma nova mente. Sim, é o que a palavra diz. A palavra diz em Romanos 12, a minha oração é que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração para entender a sua palavra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Em Romanos 12, a palavra de Deus diz: rogo, porém, irmãos, eu peço pelo amor de Deus, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é emocional. Sabe que o inimigo das nossas almas, você é um espírito, você tem uma alma que é o campo das emoções, é o centro dos pensamentos, e você habita no corpo, e o diabo, ele quer atingir a nossa alma. Sim, ele quer atingir o nosso emocional. Por isso que nós enfrentamos muitas questões com pessoas. Não é à toa que em Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele vem as fontes para a sua vida, para todas as áreas da vida. Brota do coração. Deus sonda o coração. O que é coração? Mentalidade, pensamentos, sentimentos, centro das emoções. O que você pensa gera sentimentos. Então, quando você está para baixo, triste, preocupado, e de vez em quando nós ficamos assim, agitados, nervosos, ansiosos, agoniados. Por quê que ficamos assim? Porque não conseguimos dominar, gerenciar nossos pensamentos. Nossos pensamentos geram sentimentos. Como nós vivemos num mundo que jaz o maligno e recebemos bombardeios de más notícias o tempo todo, e nós deveríamos orar mais, jejuar mais, deveríamos alimentar a nossa mente com a palavra e meditar na palavra. Nós, até sem percebermos, dirigindo, você conduzindo o seu veículo, ou trabalhando, ou fazendo as tarefas de casa, sempre vem aqueles pensamentos: como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou pagar esta dívida? O que é que vão falar de mim sobre este ou aquele assunto? O que é que estão pensando de mim sobre isto ou aquilo? E nós nos preocupamos não com o nosso caráter, mas com a nossa reputação. O que vão pensar, o que vão dizer. Quando nós deveríamos nos preocupar apenas no que Deus pensa, no nosso caráter. E Deus é quem cuida da nossa reputação. Então nós nos preocupamos com muitas coisas. Então a palavra diz em Romanos 12: apresente-se diante de Deus, santos, puros, se purifique do pecado,
seja o adultério, seja a prostituição, o sexo ocasional, a mentira, a feitiçaria, a idolatria, seja qual for o pecado, a maledicência, falar mal das pessoas, seja o pecado de julgar o nosso próximo, de odiar o irmão, porque a Bíblia diz que aquele que odeia é assassino. Todos nós temos que rever nossos conceitos, ver nossas fraquezas e procurar cortar da nossa vida, confessando nossos pecados a Deus e renovando a nossa aliança com o Espírito Santo e nos aplicando à oração. Ontem falamos sobre oração, a vida de oração de Jesus, nos aplicando à oração, ao jejum e à leitura da poderosa palavra de Deus. A oração sem a leitura da palavra não está completa. A oração, sabe, deve ser seguida da leitura da palavra. Você ora, lê a palavra, medita na palavra e jejua. É importante jejuar, nem que seja uma vez por semana. É importante, muito importante. Falamos outro dia aqui, que quando você jejua, por que o jejum? Você não vai pegar um fio de telefone, de carregador do celular e colocar num chuveiro elétrico. Tem que ser fios grossos. Então você tem que engrossar o fio para receber a carga elétrica do poder de Deus que vem. Quando você ora, a presença de Deus se aproxima. Quando você lê a Bíblia, a presença de Deus vai penetrando, lavando sua mente. Você é lavado pela palavra, que é o próprio Jesus. E quando você jejua, você prepara-se espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. O fio engrossou para receber aquela carga elétrica e não derreter. Então, o fogo de Deus vem, irmão, para receber o fogo do Espírito Santo, o batismo com fogo, mais de Deus. Você precisa jejuar para ter poder. Então, o jejum é importante. Jesus não é à toa que Jesus ia aos montes. Jesus estava sempre... Eu li ontem e ficou na minha mente, Hebreus 5, aonde diz que Jesus, lá em Hebreus 5, a partir do versículo 1, que Jesus, ele ia para lugares solitários e gritava, clamava em alta voz, chorando, buscando a presença do Pai. E você e eu fazemos isto. Nós clamamos a Deus. Jesus precisou, muitas das vezes, a vida de oração dele foi intensa, e ele precisou clamar e chorar, sabe? Você de repente está aí, dentro de um quarto escuro e não vai à igreja. Você tem uma igreja aí próxima da sua casa e você não vai buscar a face do Senhor. Igreja é lugar de pessoas falhas e pecadoras, buscando um Deus que é santo. Então, quando você se aproxima desse Deus que é santo, você começa a vencer, você começa a reprogramar a sua mente pela palavra, pela poderosa palavra de Deus, buscando ao Senhor. E a palavra diz em Romanos 12 em diante, diz, olha, rogo-vos, eu peço pelo amor de Deus, irmãos, apresente vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional, para que experimenteis, sabe, para que você experimente qual é a boa, perfeita, sabe, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você se preocupa com coisas, muitas das vezes negativas, mas a preocupação que vale a pena é se preocupar com o que Deus pensa, se preocupar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Os discípulos estavam com a mente turbada, cheia de pensamentos negativos. E Jesus, em João 14, essa pregação foi num dia de segunda-feira. Jesus pregou João 14, João 15, 16, fez a oração por todos nós em João 17. Na última semana em que ele seria preso, Jesus começou a falar sobre o Espírito Santo abertamente e a preparar os seus discípulos para a sua ausência física. E numa segunda-feira à noite, Jesus começou a falar do Espírito Santo. Começou a falar que ele iria para o Pai,
e não deixaria os discípulos sem papai, órfãos, e que voltaria de novo. E os discípulos começaram a pensar muito, a se preocupar muito. Ele disse: não se turbe, não fique turbando, enchendo sua mente. Vejam, sua alma é a sua mente. Então não fique enchendo sua mente de preocupações. Creiam em Deus. Preocupação não é crença em Deus. Medo, dúvida, é crença no que o diabo diz, no que os estranhos demônios dizem, espíritos estranhos, que não são de Deus. Jesus disse em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, minhas ovelhas não ouvem a voz dos estranhos. E ele denunciou publicamente os demônios. Ele disse, o ladrão, lá em João 10:10, veio tão somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, é preciso caminhar para a casa do Senhor. É preciso buscar mais de Deus. É preciso se reunir como igreja. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Olha o que diz aqui, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir, repare, do primeiro versículo. Vejamos. Veja que coisa interessante. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 7. Vejamos aqui. Meu Deus do céu. Olha que coisa. No versículo 14. Vamos lá. Vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, o povo que é meu, você é povo de Deus, você pertence a Deus, você não é do maligno. Se você fosse, você não teria temor por Jesus, nem estaria ouvindo, sabe, através da rádio, você que está me ouvindo através da rádio, você que está através das redes sociais, seja o Instagram, o Facebook, o YouTube, você jamais se aproximaria de Deus se não fosse chamado por Ele. A misericórdia dele é tão grande. Quem nos resgata do pecado é Ele. Quem nos salva é Ele. Quem nos chama é Ele. Quem dá unção é Ele. Quem nos levanta quando caímos é Ele. Então ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, porque Deus sabe que todo homem ascende e cai, mas ele diz, olha, você se chama pelo meu nome, você me representa na terra, se humilhar e orar, a oração, mesmo ele sabendo o que você vai pedir, mas mostra a sua dependência e cria um relacionamento, e buscar a minha face, e se converter, mudar de direção, mudar essa atitude que temos, seja o pecado do sexo ocasional, o adultério, a prostituição espiritual, a idolatria, seja qual for o pecado, maledicência, seja qual for o pecado, dúvida é pecado, é fé no diabo. Se você mudar o seu comportamento dos seus maus caminhos, então eu vou te ouvir lá dos céus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu vou tirar essa maldição dessa terra. Eu restaurarei, sararei a sua terra. Sarar a terra é sarar você dessa doença. Sarar a terra é tirar a maldição. Quando Caim pecou, Deus disse, a terra é maldita por tua causa, Caim. Você vai plantar, não vai colher não. Você vai andar como um vagabundo pela terra, como um peregrino pela terra. E tem gente assim, debaixo de uma maldição. Caim matou o irmão, e nós, quando odiamos o nosso próximo, então a Bíblia diz, Jesus disse, quem olhar para uma mulher, não precisa nem adulterar literalmente com ela, quem olhar com intenção impura já adulterou.
Vejam como nós precisamos da misericórdia de Deus. E quem odiar seu irmão é assassino. E quantos de nós já ficamos chateados, magoados? E quem xingar o seu irmão, está sujeito ao inferno de fogo. Quantas vezes nós xingamos alguém? Quantas vezes? Falou mal de mim? Aquele infeliz das costas ocas foi? Falou mal de mim? Quantas vezes nós ferimos pessoas? E quem fere pessoas, quem fala mal das pessoas, está sujeito ao inferno de fogo. Quem adultera na mente ou fisicamente também. E quem odeia o seu irmão é assassino. Não basta, não é apenas matar fisicamente, basta odiar. E quando Caim, ele fez isto, então Deus disse: você vai plantar e a terra não vai ter força para produzir para você. E muita gente com mágoa no coração, sentimentos, os sentimentos estão destruindo você. É preciso reprogramar a sua mente. Você é um espírito, você tem uma mente chamada alma e habita no corpo. É preciso acreditar e ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia manda perdoar. É o manual da instrução da vida. Quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra um objeto, vem um manual de instrução. Deus é o nosso Criador e Ele diz que a mágoa faz mal. Odiar as pessoas não é bom, faz mal. E quem julga as pessoas, isso é muito ruim. E o pecado, o salário do pecado, seja qual for, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus nos chama para amar a Ele, acima de todas as coisas, e o próximo, as almas, como nós amamos a nós mesmos. Então a culpa é do filho dos outros e nunca do seu. A culpa de você estar nessa situação. Eu saí da igreja por causa do pastor. Eu saí por causa do presbítero. Eu saí por causa, do homem que fica na portaria da igreja, o porteiro. Eu saí por causa do obreiro, do diácono. Eu saí da igreja. Você se afastou da igreja de Jesus porque faltou mais amor por Jesus. Porque o que eu já passei, e estou aqui até hoje pregando a palavra. Muitos homens e mulheres ao redor do mundo, que estão me ouvindo através da Rádio Emanuel, que estão me assistindo, já passaram tantos perrengues, situações, pressões na obra de Deus, na presença de Deus, e estão de pé, caíram, se levantaram, se ralaram, se quebraram na obra, mas estão de pé, porque Deus, ainda que o justo caia 7 vezes, Ele, o Senhor, o levantará. Mas sabe por que essas pessoas permaneceram com Jesus? É o que diz lá em Romanos 8:28. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. São pessoas que amam a Deus. Sabe por quê? Muitas pessoas permanecem com Jesus, mesmo com tanta pressão nesse mundo, porque não são aqueles que são curados e vão embora, não são aqueles que recebem uma bênção financeira e tchau Jesus. Não, essas pessoas que permanecem firmes, mesmo com tantos problemas que já enfrentaram em perseguições, elas aprenderam a amar Jesus. É o Salmo 91, Salmo de número 91, no verso 14. Porque a mim se apegou com amor, se apegaram com amor, eu livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Na sua angústia ele me invocará e eu lhe responderei. Eu vou dar muitos anos de vida a essa pessoa e vou mostrar a minha salvação. Relacionamento, queridos.
Relacionamento com Deus nos mantém vivos na presença do Senhor, ativos na presença do Senhor, mesmo enfrentando o inferno inteiro, estamos de pé na presença de Deus. Mas o diabo, ele quer manchar a tua mente, teu coração. É por isso que você jamais vai vencer Satanás na carne. Paulo disse lá em Efésios 6:10, sua luta não é contra as pessoas. Então o Espírito Santo denuncia quem é o nosso inimigo de verdade. Seu inimigo não é o seu marido, seus filhos, seus netos, seu vizinho, o patrão, o colega de trabalho, que às vezes com inveja quer lhe destruir. Nosso verdadeiro inimigo são os demônios que vieram para matar, roubar e destruir. Principados, potestades e os dominadores que ficam ao derredor espreitando, são entidades malignas que se fazem passar por familiares que morreram, sabe? Que chama você para fazer um pacto, uma aliança. São demônios que prendem as pessoas ao vício da bebida, das drogas, ao sexo ocasional, aos jogos de azar. Você que está aí preso a jogos de azar, seja qual for o jogo de azar, Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você aprende a depender de Deus, ou depender de Mamon. Mamon é uma entidade. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Mas a dependência, a confiança em Mamon tem destruído muitas mentes, muitas almas, muitas vidas. Aprenda a confiar e a depender de Deus. Ele tem te ajudado até hoje, nunca vai te abandonar, nunca vai falhar com você. O salmista disse, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado ser alguém justificado pela fé, e nem os seus descendentes mendigando pão. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que podemos pedir o nosso pão de cada dia, e Ele dá porque Ele é Pai, é o nosso papai. Tem uma dívida, peça a Ele o dinheiro para pagar essa dívida, Ele vai te dar. Está doente, tudo foi depositado na nossa conta. Quando Jesus morreu na cruz, Ele depositou na sua conta preço de sangue. Todo o sangue de Jesus foi depositado em nossa conta. Podemos sacar a cura divina. Você tem um cartão de crédito, mas se você não usa, o dinheiro fica no banco. Você tem a fé, você precisa usar a fé para receber do céu o que você precisa. E essa ação de sacar o que é do céu, de receber o que já é teu, de tomar posse, é oração, jejum, meditação na palavra, obediência à palavra. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então, você se preocupa, é normal. Tem medo, é normal. Enquanto você estiver nesse mundo, vai se preocupar um pouco, vai ter um pouco de medo, mas é com medo que você deve ir. É preocupado que você deve meditar na palavra. Deixa a palavra dominar sua mente. Medite na palavra de dia e de noite, como Deus disse para Josué. Ele também estava preocupado. Medite na palavra e vença as preocupações. Reprograme sua mente para crer no sobrenatural, para viver pela fé. Não é viver pela fé, eu estou pela fé, tá triste minha situação. Não, viver pela fé é viver de glória em glória, de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. É vencer batalha todos os dias, é matar o leão, o urso, o gigante, o inferno inteiro. Isso é viver pela fé nesse mundo de escuridão. Só é possível se você crer de fato no que a Bíblia diz. Uma das coisas que Jesus ensinou está aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 33, ele disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas.
Aí diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Por quê? Porque os dias são maus. Talvez você esteja aí no hospital, você passou por uma humilhação muito grande essa semana, está endividado, com a vida financeira desorganizada. Você está aí enfrentando uma pressão muito grande. Sua preocupação e ansiedade não vai fazer você vencer estas circunstâncias. Não vai. O Salmo de número 55, no verso 22, diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele susterá você. Jamais permitirá que o justo venha cair. Ele não vai deixar você cair em desgraça se você confiar nele e entregar suas preocupações, orar e dizer: Senhor, olha, eu vou dizer a verdade, eu estou preocupado, meu filho está assim, meu casamento está assim, minha saúde, eu recebi o diagnóstico, Senhor, eu estou com medo, eu estou endividado, sabe, eu estou com vergonha. Deus, a Bíblia diz que Jesus clamava e gritava e chorava, está lá em Hebreus 5. Então, olha, leia Hebreus 5 e medite. Jesus clamava, gritava e chorava. Reprograme sua mente com a palavra. Leia, deixe sua mente saturada com a palavra de Deus. Medite de dia e de noite. Se você lê 10 capítulos por dia, em 100 dias você lê toda a palavra.